Primeiro teremos os tipos de reações químicas. Tem as reações de síntese, formação ou adição, e o oposto dela, que é a reação de análise ou decomposição. A diferença é que na reação de síntese, antes da seta, ou seja, no início, nós temos 2 ou mais reagentes, e depois da seta, vai formar apenas um produto. Já a reação de análise é exatamente o oposto. Antes da seta, nós temos apenas um reagente, e após a seta, ela está se desfazendo. Ela está formando 2 ou mais. Vamos ver como seria. No primeiro exemplo, eu tenho H2 mais O2. Então, eu tenho 2 reagentes, formando H2O. Então, são 2 reagentes formando 1. Na segunda, eu tenho CaCO3 formando CaO mais CO2. Então, olha, 1 no início, 2 no final. Essas reações de decomposição, né, elas sempre serão assim. Início, reagente, final, produto. Qualquer reação química. Nas reações de decomposição, você pode dizer que ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Vai ser total quando após a seta tiver apenas substância simples, que não é o nosso caso. No nosso caso, a minha primeira é substância composta, a segunda também é composta. Como é que eu sei? Porque tem 2 elementos diferentes. Substância simples só pode ter um tipo de elemento, tá bom? Então, exemplo, se fosse assim, ó, NH3 formando N2 mais H2, essa daqui seria análise total. No meu caso, ela é parcial. A reação de decomposição também pode ocorrer por eletrólise, pirólise, hidrólise ou fotólise. A eletrólise é quando a decomposição ela ocorre devido à passagem de uma corrente elétrica. A pirólise, se tiver uma fonte de calor e ocorre a decomposição. A hidrólise é pela água e a fotólise é quando, se o composto exposto à luz, ele se decompõe, formando 2 ou mais. Então, essas são os primeiros tipos de reações, né? Análise e síntese. Temos mais 2. Temos a reação de deslocamento ou simples troca. Nesta daqui, é obrigatório ter uma substância simples, repara que a substância simples eu representei apenas pelo A, e uma substância composta, que eu estou representando por CD. O que acontece nessa reação? Ó, simples troca, vão trocar de lugar. O A e o C eu coloquei na mesma cor. Então, o elemento que está na substância simples vai trocar de lugar com um dos elementos da minha substância composta. O meu exemplo, o A vai trocar com o C. Então, o C fica sozinho e o A entra no lugar do C, tá certo? Então, sempre nesse tipo de reação, eu tenho que ter uma substância simples e composta formando outra simples e outra composta. Mais um tipo é a reação de dupla troca. Aqui eu tenho que partir de 2 substâncias compostas. Então, olha aqui, AB é uma substância composta, CD também é composta. Aqui é assim, você vai conservar os primeiros de cada fórmula, você vai conservar os cátions e vai trocar os ânions, certo? Então, eu conservo o A e o C, que é o primeiro de cada fórmula, e vou trocar de lugar. O D vem para o A e o B vai para o C. Então, o B vai para o C e o D vai para o A. Vamos ver um exemplo. Nitrato de prata com ácido clorídrico. Conservo os primeiros e vou trocar os segundos. Então, o Cl vem para cá e o NO3 para o outro lado. Então, vai dar ácido nítrico e cloreto de prata. Então, nossos reagentes e os nossos produtos são todos substâncias compostas. Como é que eu sei quando uma reação de dupla troca vai ocorrer ou não? Porque às vezes eu misturo 2 substâncias compostas e não acontece nada. Se não acontecer nada, você tem que colocar não ocorre. Bom, ela vai ocorrer se um dos produtos, ou seja, se após a seta, uma das coisas formadas for água, ou se formar uma substância instável. Quais são elas? H2CO3, H2SO3 e NH4OH.
Porque essas substâncias instáveis, assim que elas se formam, elas se decompõem, formando água e gás. Exemplo, o ácido H2SO3. Se esta substância for uma dos produtos, então a tua reação não acaba, ela continua. Esse H2 e 1O forma água, então vai sobrar SO2 mais água. Vai borbulhar, porque vai formar o gás sulfídrico. Pode formar também outro gás, hidrácidos ou HNO3. O que é hidrácido mesmo? Hidrácidos são ácidos sem o oxigênio. Se você vê que tem ácido sem oxigênio ou tem o HNO3 após a seta, com certeza a tua reação ocorre. Ou se formar um precipitado. Nossa, onde eu olho precipitado mesmo? Você vai olhar isso aqui na tabela de solubilidade dos sais. Vamos ver, então, dois exemplos. O primeiro é a reação de neutralização. Essa sempre vai ocorrer porque neutralização é ácido mais base. E ácido mais base sempre vai formar água e sal. Então, olha lá, vou conservar o primeiro, que é o H, e o OH vem para cá. Como o OH está dentro de um parênteses, só vai ele. Para você fazer isso, a todo momento você vai ter que ter a tabela de cátions e ânions na mão. Vai na tabela de cátions, o H é mais 1. Na tabela de ânions, o H é menos 1. Como são iguais? Vão sumir, né? HOH nada mais é do que água. Outro, conservo o primeiro, que é o Fe, e vou trocar o segundo. Repara que o NO, vai o NO3 para lá. Não é para ir apenas o NO. A gente diz assim, ó, se um lado dá seta, eu quiser mandar o Na para aquele lado, o número 2 não vai, só vai o Na. Por quê? O Na é um elemento, é apenas um elemento. Quando um elemento for para o outro lado, ele não leva o índice. Então, seja, quando tiver uma letra maiúscula, o índice não vai. Mas quando eu tenho duas maiúsculas, o índice vai junto. Então, o 3 vai junto. Aí eu vou na tabela de cátions e ânions. De cara, eu vou procurar o Fe, e lá na tabela tem Fe mais 2 e Fe mais 3. E agora, quem escolher o 2 ou 3? Olha aqui, ó. Esse 3 aqui é do Fe. Então, o Fe é mais 3, o NO3 é menos 1. O mais 3, né? O sinal de mais e de menos vão sumir. O menos 1 vai sumir inteiro, mas o número 3 vai ter que descer, trocado. E para esse lado que ele vai, tem duas maiúsculas, então tem que abrir parênteses. Põe o NO3 dentro de um parênteses e o 3 do lado de fora. Vamos começar o balanceamento. Escolher um elemento que apareça uma vez de cada lado, de preferência em quantidades diferentes. Então, ele só pode aparecer uma vez de cada lado. Eu não vou escolher o H, porque o H aparece duas vezes. Não vou escolher a letra O, porque a letra O aparece duas vezes. E não vou escolher o Fe, porque mesmo ele aparecendo uma vez de cada lado, ele está na mesma quantidade. E aqui está pedindo para escolher de quantidades diferentes. Então, eu vou tentar escolher outro. E detalhe, quando você escolher, esses números que você vê, eles vão virar coeficientes estequiométricos, né? E o que é coeficientes estequiométricos? São números colocados na frente das fórmulas. Então, olha, vai entrar um coeficiente aqui, outro aqui. Como eu tenho 4 fórmulas, 4 coeficientes, tudo bem? Aqui está dizendo que os coeficientes, eles vêm trocados. E mais um detalhe, quando a letra estiver dentro de um parênteses, ela vai ter que multiplicar sempre duas vezes. Bom, como a minha opção vai ter que ser o N, eu vou ver quantos N's tem de cada lado. No final, o N está dentro de um parênteses e quando não tem nada é 1. Tá? Cada letra maiúscula tem que ter um número, se não tiver nenhum, é 1. E lá no início, né, ele também está também no 1. A diferença é que como esse N está dentro de um parênteses, você vai ter que multiplicar. Aqui desse lado, então, eu tenho 3 N's. E aqui eu só tenho um N. É agora que eu vou trocar esses valores. O N no início, então, 1 vai ser coeficiente da última fórmula. E o 3 vai ser coeficiente da
primeira fórmula. Pronto, troquei, tá? Agora vamos ao balanceamento. Vou lá no ferro, no final. 1 vezes 1, 1 ferro. Agora vou para o N. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 3 N's. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 O's. Pronto. Como eu estou acertando o N, vou ver agora o N no início. Acontece que o coeficiente fica na frente da fórmula. Então, primeiro, o 3 vai ter que multiplicar o H. Como não tem nada, é 1, né? O índice 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Já acertei o N. Próximo agora vai ser o FE, porque o H e o O aparecem 2 vezes. Eu olho lá na fórmula no início, eu vejo que na fórmula tem um FE, um O, um H, né? Então, como eu quero 1, vou multiplicar por 1. 1 vezes 1, 1. O O agora. 1 vezes 1 vezes 3, 3. Então, eu vou no O e somo mais 3, dá 12. Agora, o H. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Somo mais 3, dá 6. Então, agora, para terminar, vou acertar o H. Vai ficar 3 vezes 2, 3. Aqui só tem um O. 3 vezes 1, 9 mais 3, 12. Repara que agora eu igualei, acabei o balanceamento. O balanceamento acaba quando todas as respostas estão iguais. Vamos ver um outro exemplo. Conservo o primeiro e troco o segundo. Aqui, ó, 2 maiúsculas, o 4 vai junto. Vou na tabela de cátions, o bário é mais 2 e o sulfato é menos 2. Tá tudo igual, some. Mas, repara que agora eu vou conservar o primeiro, esse número 2 não vai. Só vai o Na. E do lado de cá só vai quem está dentro de um parênteses. O Na é mais 1, o NO3 é menos 1. Como eles são iguais, some. Pronto. Agora, eu já posso ir para o meu balanceamento. O balanceamento é procurar uma letra que apareça uma vez de cada lado em quantidades diferentes. Se você olhar para o Na, de um lado tem 1, do outro lado tem 2. Já posso trocar. 2 vai virar coeficiente de uma fórmula e 1 coeficiente da outra. Então, vamos começar o balanceamento. 1 vezes 2, 2. O S só tem 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Agora eu vou acertar o Na. 2 vezes 1, 2. O N, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Pronto, o Na está ok. Então, vou para o N. Olha lá na frente que o N está dentro de um parênteses, né? E quando você vai multiplicar, já vai dar 2. Então, você vai ter que multiplicar a fórmula toda por 1, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. O BA. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Somando mais 6 dá 10. Então, agora eu posso acertar o bário. Aqui na fórmula eu tenho um bário, um S. Como tem que ser 1, multiplico por 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 6 mais 4, 10. Acertei tudo. Só que agora eu tenho que ver se essa reação ocorre ou não. Lembrando, para ela ocorrer, tem que formar água. Após a seta, não tem água. Tem que formar uma dessas 3 fórmulas instáveis. Nenhuma das 3 tem na resposta. Tem que formar um gás hidrácido ou HNO3. Lembrando que os hidrácidos são ácidos e ácidos começam com H. Nenhuma das duas começou com H. Ou um precipitado. Aí eu tenho que olhar na tabela dos sais. Para usar a tabela, você vai usar o final de cada fórmula. NO3. NO3 está dizendo que é tudo solúvel. Então, se depender desse, a reação não ocorre. O outro, SO4. O SO4 está aqui. Está dizendo que eles são solúveis, mas se estiver acompanhado do bário, vai ser insolúvel, que é o caso. Então, essa reação ela ocorre porque formou um precipitado, uma substância insolúvel. Vamos lá. Uma reação de simples troca tem que ter uma substância simples e uma composta. E esta reação acontece sempre olhando na substância simples. A substância simples pode ser um metal, tipo potássio, sódio, lítio. Repara que esses 3 primeiros são elementos da família 1A, são metais alcalinos, certo? Então,
Esse daí está numa ordem de reatividade. Esses três primeiros, por exemplo, são os mais reativos. Eles vão sempre ter reação química quando eles estiverem presentes, porque eles são bem reativos. Conforme vai indo para o final, os metais eles vão ficando pouco reativos. Esses últimos aqui, por exemplo, né, eles são conhecidos como metais nobres. Eles não reagem com quase nada, por isso que eles são caros. Então, aí tem o ouro, a prata, a platina, tá? Agora, tem um cara aí no meio separando, que é o H. Esse H aqui não é metal, é que ele está presente nos ácidos. Então, aí está separando assim, quais são os metais que podem ser dissolvidos em ácido e qual não. Qual reage com ácido, qual não reage com ácido. Então, os que estão na frente reagem com ácidos. Um exemplo. Eu quero misturar o ferro com ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ver quem é a substância simples, quem é a composta. Substância simples tem apenas um elemento químico, então é o ferro. E a composta é o H2SO4, porque tem o H, o S e o O. Aí você vai pegar a substância simples e vai ver se ela é metal. Opa, ela está bem aqui, ó. Ó o ferro aqui. O que esse ferro vai querer fazer? Para ele reagir, ele tem que trocar de lugar com alguém da substância composta. No caso, ele vai querer trocar de lugar com um H, por um detalhe. Todos os metais, quando reagem, querem ocupar o lugar do cátion, ou seja, do primeiro da substância composta. Então, ele quer ocupar o lugar do hidrogênio, certo? Para ele retirar o hidrogênio daí, ele tem que ser mais reativo do que o hidrogênio. E olhando aqui na tabela, ó, ele consegue tirar. Então, o hidrogênio sai. Só que tem um detalhe. Tem algumas substâncias simples que, quando elas saem, é obrigatório colocar índice 2. Não é o caso do ferro. Ferro é metal, metal tem índice 1. Agora, essas aqui, se estiverem sozinhas, se elas formarem substâncias simples, você vai ter que colocar o índice 2. Então, eu vou ali e já coloco o número 2. Mas, olha lá, o Fe entrou no lugar do H. O SO4 é menos 2. Quando você vai procurar o Fe, tem Fe mais 2 e Fe mais 3. Nesse caso, como você não consegue descobrir qual é o Fe que está no início, então você vai ter que escolher o de menor carga, que é o mais 2. Aí está tudo igual, some, né? Então, a fórmula é FeSO4. Então, aqui está dizendo assim, que se eu pegar o ferro e colocar no ácido sulfúrico, eu vou ver uma reação química. Vai borbulhar, porque vai formar quem? Gás hidrogênio, e o ferro vai acabar virando o quê? Um sal, que é o sulfato ferroso. Vamos ver agora se a substância simples não for metal. Exemplo, F2 mais HBr. O F está aqui, ó, ele é um ametal. Os ametais, eles não querem tirar os cátions, eles vão querer tirar os ânions. Então, primeiro você tem que saber quem é a substância simples e depois quem é a substância composta. Como a minha substância simples é um ametal, ele vai querer tirar o ânion, o negativo. Então, ametal tira o negativo. Então, agora ele quer tirar o Br. Só tira o Br se ele for mais reativo do que o Br. E ele é. Então, o Br sai e o F vai para o lugar do Br. Repara que esse número 2 não vai para lá, porque quando é apenas uma letra maiúscula, só vai o F, né? Então, olha, Br está aqui, é obrigatório pôr o índice 2, e o F vai para o lugar. Vamos ter que balancear, certo? Eu tenho 2 Fs de um lado e um do outro, então eu vou colocar um desse lado, né? 2 do outro. Eu tenho um Br desse lado e 2 do outro, eu vou pôr um desse lado e 2 do outro. Pronto, balanceei. Aí, como seria uma reação que não acontece? Exemplo, se eu colocasse assim, ó, cobre mais H2SO4, né? Aí você vai ver, o cobre é metal. Vamos ver se ele reage ou não. Então, você vai procurar o cobre. Olha bem onde é que está o cobre.
O cobre está aqui no final, ele é um metal nobre, ele não reage muito não. E ele está depois do H. Então, quer dizer, ele não vai conseguir tirar o H daí. Então, aqui você nem pode continuar. Você tem que escrever não ocorre. Ok? Bom, se ficar com alguma dúvida, né, assista novamente a esse vídeo. Tem exercícios da apostila para vocês fazerem. Esse tipo de reação vocês fizeram no laboratório, né? Que era do zinco e do cobre. Então, tinham reações que aconteciam e outras não. Então, por aqui já dá para saber quando ela ocorre ou não. Deixe uma curtida no vídeo e até a próxima!